Barnabé abraçou, mas Barnabé não era um mestre da palavra como era no caso de Paulo. No capítulo 13, aí vocês vão ver comigo assim, novamente, a mesma narração de Jesus, agora, só que agora Mateus escreveu, agora quem está escrevendo? Agora é Marcos que ouviu Pedro. Pedro, escreve aí, Marcos. Aí Marcos escrevendo o evangelho, tudo aquilo que ele ouviu de Pedro. Então, a maneira como coloca é diferente, mas o assunto é o mesmo. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes. Por que ele está dizendo, um dos seus discípulos disse? Porque ele está falando de Pedro. Quem está narrando para ele é Pedro. Então ele disse, um dos seus discípulos, porque Pedro está falando para mim, um dos seus discípulos achou que foi Pedro. Ele não pode alterar. Não, vou botar que não foi Pedro, não, vou botar aqui que foi João. Não pode. A inspiração da Bíblia é, aquilo que você ouviu, você coloca do jeito que você está ouvindo. Que aí não tem alteração. A mentira não estava em Pedro e nem a mentira estava em Marcos. Marcos está dizendo que um dos seus discípulos. Mateus está dizendo que os seus discípulos falaram. Lucas vai falar que é Pedro, André, Marcos e João, Tiago e João. 4. São 4, é um ou são todos? Os discípulos estavam lá. Mas Pedro falava mais. Quem sabe Pedro é que iniciou a conversa. Mas os 4 eram mais íntimos com Jesus, falava mais com ele em todas as ocasiões. Gente, é fácil entender a Bíblia, é só querer, hein? Que pedras enormes, que construção magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, que eu estava falando para o Alexandre, que das oliveiras dá para ver o templo, do templo dá para ver as oliveiras. Olha aqui. Tendo assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, eu estive lá no templo, você olha o Monte das Oliveiras. Estive no Monte das Oliveiras, você olha, você vê o templo. Então dá para ver. Aí Jesus sentou lá. Depois que saiu do templo, Jesus caminha um vale, talvez aí de 2 quilômetros mais ou menos, 3. Jesus foi para o outro lado, sentou no Monte das Oliveiras, lá debaixo de uma árvore, lá para descansar. Sentou e ficou olhando o templo. Aí foi quando ele começou a conversa particular dos discípulos fora da multidão. De frente para o templo. Aí perguntou, que aqui não ficará pedra sobre pedra. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André. Agora ele já menciona os 4, que eu pensei que era Lucas, mas é ele mesmo. Pedro é que está dando a coordenada para ele, mas os 4 são mais íntimos com Jesus, estão conversando com Jesus. Lhe perguntou em particular, tipo assim, Jesus, os outros estão lá dormindo, lá estão conversando, para cá para nós aqui, como é que é mesmo o negócio? Aquela pergunta íntima, de às vezes discípulo com o pastor, que os outros não fazem, e eles fizeram. Lhe perguntaram em particular, diz-nos, quando acontecerão estas coisas? A mesma pergunta. Qual será o sinal de tudo isso para que isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse, cuidado que ninguém vos engane. Essa é uma palavra-chave. Nós não podemos ser enganados por causa da denominação, por causa do meu pai, porque é mais bonito, porque é mais aceita, sabe? Quando alguém me ouve falar que eu não creio no rápido, está inventando coisa, tal, mas todo mundo crê. Eu falei, irmãos, eu não estou andando com a turma, eu não quero saber de multidão, eu quero saber da Bíblia. Esse pessoal, esses crentes que preguiçosos, que não lê Bíblia, fica segurado naquilo que o pastor disse, irmãos, não dá mais para andar assim não, queridos. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele falando novamente, vai acontecer guerra, rumores de guerra, aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Ele está dizendo, não é o fim, não está perto. Fiquem atentos. E aí Jesus fala, examine, fique atento, pois vocês serão entregues nos tribunais, serão açoitados nas sinagogas, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes, olha só, ele está dizendo que vocês seriam, já aconteceu com os apóstolos. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus não volta agora porque o evangelho ainda não chegou a todas as nações. Não estou dizendo a todos os indivíduos, as nações. Tem muita nação que sabe mais do Pelé, conhece mais o Pelé do que Jesus. Nações islâmicas onde o evangelho não entra, irmãos, se você falar de Jesus, ninguém sabe quem é. Eles chamam nós de cristãos, mas não sabem nem por que é cristão. Como muitos cristãos não sabem por que é cristão. Você é cristão? Eu sou cristão. O que é cristão? Não sei não, só sei que eu sou cristão. Aquela mulher que o João Medeiros falou para mim no Natal retrasado, que ela estava comemorando o Natal. Você comemora o Natal? Ela falou, uai, qual é o problema de comemorar o Natal? Natal não é festa de dar presente? Não, Natal é de Jesus, não tem nada com Jesus, não. Ó, ela é islâmica, não sabe nem o que é Natal, comemorando Natal, não sabe que Natal é o nascimento de Jesus. Não, é dar presente.
Tem muitos cristãos também que agora, do jeito que a coisa estão, que estão comemorando Natal, não sabem nada de cristianismo, fala que é cristão, não sabe nem o que é cristianismo. Irmãos, isso está acontecendo e ele está dizendo isso aqui, ó. Que o evangelho será pregado em todas as nações. O evangelho precisa ser pregado na América, precisa ser pregado no Brasil, porque tem muita gente que não sabe ainda desse evangelho. É quando precisamos usar tecnologia, livros, ajudar missionários para que isso aconteça. Sempre que forem presos e levados ao julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Lindo demais, meu Deus. Versículo 12. O irmão trará o seu irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará com o pai a seu filho. A gente começa a perguntar, isso já aconteceu? Claro que já aconteceu. Isso está acontecendo? Está acontecendo. E vai acontecer. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem para a Judéia, a mesma coisa, já aconteceu. Etíoco, Epifânio foi lá e fez isso. No telhado não desça para casa, quem tiver no telhado, isso aqui não é rapto, isso aqui é a perseguição dos judeus na época, e na tribulação vai ser a mesma coisa, ou pior. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Olha a tribulação de novo ele falando. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos e por ele escolhidos, ele os abreviou. Jesus nos escolheu em Cristo, queridos. Somos escolhidos em Cristo. Quantos concordam? Eu sou eleito em Cristo. Sem Cristo não tem eleição, sem Cristo não tem salvação, nem para judeu, nem para grego, nem para nada. Agora em Cristo é salvo o judeu, o grego, é todo mundo salvo. Está escrito na palavra isso. Se tirar Jesus, acaba tudo. Eu tenho uma raiva de falar que Israel é eleito sem Jesus, irmãos. Isso me bota Jesus lá embaixo, é pior do que testemunho de Jeová. Crente que fala que Israel é povo de Deus, é pior do que testemunho de Jeová. Porque eles não têm nada de Jesus e ainda acham que há salvação para eles. Não há. Salvação só está em Jesus. Agora, se aquele dia fosse abreviado, então, 21. Se alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, ou venham, ali ele está, não tem rapto, não acreditam nisso. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, essa profetisa que inventou o rapto, essa é tribulosa demais, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, nós temos que abrir a cabeça, a mente para a palavra, fiquem atentos. Avisei-os tudo isso antecipadamente, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então se verá, aí Jesus aparece, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins dos céus. Aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, sabe que ele está próximo. Que coisa? Tribulação, sol escurecendo. Aí Jesus está perto. Agora Jesus não está perto. Não tem sol escurecendo, não tem estrela caindo. Terremotos, tsunami, bramido do mar, nós vamos ver daqui a pouco em Lucas, bramido do mar. Isso pode acontecer, mas isso só alerta, a coisa está fechando, o funil está fechando. Mas quanto tempo falta? Jesus não volta agora, com certeza. Porque ainda falta o sol escurecer, falta o anticristo, falta a grande tribulação. Ele nos assegura que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Aí está dizendo, estas coisas para vocês vai acontecer nessa geração. Eles morreram, deram a vida, foram odiados, o templo caiu. Muita coisa aconteceu na época dos discípulos. Passagens do Velho Testamento, quando o general Tito mandou invadir Jerusalém, a mortandade foi tão grande que na rua em Jerusalém os cavalos não paravam em pé, caíam de tanto sangue que tinha na rua. Profecia cumprida, mas que vai se cumprir também, porque o anticristo vai fazer uma carnificina. Agora você pensa bem, só um cavalo caindo de tanto sangue, lambrecou Jerusalém todo. Isso já aconteceu, queridos, já aconteceu em cima deles aqui, não tinha jeito de escapar. Quem está lá, fuja, não volta para casa não, porque não dá tempo, que se ele pegar você em casa, eles te matam. Então os judeus sofreram demais na época disso aqui, depois lá com o nazismo, com o alemão tribuloso lá. Asseguro que não passará a geração que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Não é lindo não, queridos?
Como é que a Bíblia é tão afinadinha, tão gostosinha, tão harmoniosa para se ler.